Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Luiz Gustavo e nesse vídeo eu vou dar continuidade à apresentação introdutória da linguagem C, né, dando continuidade àquele vídeo anterior. Para quem não assistiu a primeira parte, eu recomendo que assista antes de continuar nesse vídeo, né, porque essa série de vídeos ela segue o mesmo material, né, o mesmo conjunto de slides, então acho que fica mais claro você seguir da maneira sequencial, né, partindo da primeira parte até a última. No final das três partes eu vou disponibilizar também uma errata, né, sobre alguns termos que eu percebi que eu acabei me equivocando na hora de apresentar para vocês, né. Então, no vídeo anterior, por exemplo, assistindo novamente, eu percebi que algumas vezes eu utilizei operadores quando estava me referindo a funções, ou comentei alguns cenários um pouco meio esdrúxulos ali no exemplo do uso de constantes. Então, no final, eu vou esperar, né, mais essas duas partes e no final vou disponibilizar uma errata sobre os três conteúdos, sobre os três vídeos, né, justamente para que vocês aprendam os conceitos corretos. Então, bom, dando continuidade então ao conteúdo dos slides, né, nesse vídeo vai ser abordado os conteúdos de ponteiros, arrays e matrizes e strings, né. Da mesma forma, também vou apresentar alguns exemplos na IDE enquanto apresento o conteúdo dos slides. Então, vamos lá. Bom, então, ponteiros são um recurso bem interessante, né, oferecido pela linguagem C, porque eles nos permitem manipular diretamente a memória utilizada, né, por esses nossos programas. Então, para isso a gente tem que lembrar de alguns conceitos lá de organização de computadores, né, de que a memória ela vai ser tratada, gerenciada pelo sistema operacional como um vetor de células numeradas consecutivas, como eu descrevo aqui, né? E o fato de serem numeradas, né, permite a gente indexar cada célula por um endereço único, e por ser consecutivas a gente consegue realizar um monte de operação interessante, né, ao utilizar ponteiros, né? Então, falando um pouco a respeito, né, de como são alocados dados, né, em memória, né, em um programa em C, né, ou uma visão geral, né, como são alocados dados em memórias de maneira geral. Então, para cada variável que a gente define no código, né, a gente aloca ali uma porção contínua de memória, né, justamente para armazenar o valor que a gente escreveu. Então, quando a gente comentou lá anteriormente, né, sobre os diferentes tipos ali, então, tipo inteiro, float, double, a gente está necessariamente falando do tamanho utilizado para aquela variável, né, na região de memória, ou seja, quanto que ela ocuparia de memória. Então, logo, né, toda variável ela vai possuir um endereço único, né, como eu comentei anteriormente, e um valor armazenado, né, para aquele endereço que a gente definiu e alocou, né, instanciou um determinado variável do tipo qualquer. Nesse sentido, né, um ponteiro ele vai ser nada mais do que uma variável, só que de tamanho fixo, ou seja, um tamanho específico lá para armazenar endereços de inteiro, etc. E só que o valor armazenado no ponteiro vai ser necessariamente o endereço de uma outra variável, tá? Então, acho que vai ficar mais claro logo a seguir, mas a ideia é que em vez de a gente estar armazenando uma variável, o valor dela, né? Então, sei lá, a gente vai estar armazenando possivelmente um número muito grande, por exemplo, a gente armazena um endereço para localização real onde está esse valor armazenado. Então, a gente declara os ponteiros, né, em C na forma de um asterisco antes do nome da variável, né, e a gente utiliza os operadores de referência e deferência para acessar o endereço de uma variável, para possivelmente, né, utilizar ele para atribuir para um ponteiro, ou para diferenciar o ponteiro e receber o valor ao qual ele está apontando. Tá? Eu acho que vai ficar mais claro. Eu vou tomar aqui a liberdade de fazer um exemplo um pouco mais elaborado, porque eu acho que é interessante. Tá? Esse conceito de ponteiros, né, para falar um pouco enquanto escrevo aqui, mas esse conceito de ponteiros é bastante interessante que vocês gastem um tempo, tá? Tipo, muito importante. Gastem um tempo tentando compreender ele, tipo, revendo vídeo ou procurando material auxiliar, porque, assim,
ele não é simplesmente direto, né? Não tem como eu chegar aqui e falar em 2 frases, vocês entendi ponteiros. Então eu acho que é interessante vocês brincarem, principalmente com essas operações, para ter um entendimento mais sólido disso. Então, bom, como eu comentei anteriormente, né? A gente pode definir uma variável, né? Então aqui a gente define, por exemplo, x com valor inicial 10. Tá? A gente pode também, da mesma forma, dizer que a gente tem uma variável do tipo ponteiro para inteiro. O nome da variável é ptr. Tá? Em C a gente define o asterisco antes do nome da variável, né? E não antes do tipo. Tem linguagens que seguem um padrão contrário, mas aqui a gente segue após o nome. Bom, ao fazer essa atribuição, né, a gente acaba dizendo que a variável ptr recebe o endereço da variável x, certo? Então, agora, na região, né, de endereçamento de ptr, eu tenho lá o endereço da variável x, tá? O que eu comentar agora, que eu meio que precipitei, mas acho que é interessante de descrever, é que muita gente prefere, na inicialização da variável, né, isso aqui acho que é uma dica um pouco mais ortogonal, mas enfim, utilizar dessa forma aqui, né? Por que isso? Porque, se vocês perceberem, o asterisco, né, ele é utilizado tanto como operador de diferenciação, que eu comentei antes, como para iniciar uma variável do tipo ponteiro. Tá? Então, o que é o operador de diferenciação? Seria, por exemplo, a gente criar agora uma outra variável, então um y, e fazer ela receber o valor apontado por ptr. Tá? Como a gente faz dessa forma? A gente diferencia ptr e chama dessa forma, dizendo que y recebe o valor que ptr aponta. Tá? Notem que nessa situação, né, o asterisco é utilizado em 2 situações um pouco diferentes. Né? E isso que é um pouco confuso, tá? Que eu acho que pode ser um tópico de confusão no começo. Né? Para muita gente acredita que não vai ser, mas eu acho que pode ser para alguns, então acho que é interessante ressaltar. Né? Então, aqui a gente declarou a variável ptr do tipo ponteiro para inteiro. Né? Do tipo ponteiro para inteiro. Né? E aqui a gente está fazendo y receber o valor apontado por ptr. Né? Então, nesse caso, y vai receber 10. Algo que é interessante da gente também mostrar é os valores aos quais apontam essas variáveis. Né? Então, sei lá, a gente pode mostrar aqui dessa forma. Eu não estou me acostumando muito aqui porque eu aumentei um pouco a fonte do editor para ficar melhor para vocês, mas acho que, desculpa, tá um pouco estranho de navegar, tá? Mas acho que é normal. Então, né? Notem que aqui a gente está... Na real, aquilo ali foi um warning, tá? Ele provavelmente compilou, né? Ele compilou. Só que ele deu um warning, né? Putz, eu vou recompilar para mostrar para vocês. Né? Dizendo que, a gente esperava um tipo inteiro para esse operador, para essa substituição aqui do formatador de inteiro, né? E tu passou um ponteiro. Né? Então, tipo, ele já dá meio que um warning dizendo, pode ter feito algo errado aqui, sabe? Desculpa a palavra, né? Mas pode ter feito algo errado aqui. Só que na realidade a gente está querendo fazer justamente isso para vocês verem que no ponteiro vai estar armazenado o endereço da variável, no caso o endereço de x, e em y vai estar o valor de x, que no caso é 10. Né? Então a intenção aqui é que fique 10, um endereço hexadecimal aqui, e 10 também novamente. Né? Então, bom, ficou isso. Né? Só que não apareceu o endereço hexadecimal, apareceu o endereço total. Se eu não me engano... Bom, não vou cobrir isso aqui agora, mas enfim. Bom, então como comentei anteriormente, né, eu gastei um pouco tempo significativo aqui
nessa introdução, mas acho que é interessante vocês praticarem bastante, né, o uso desses operadores. Né? Pode parecer algo bobo, mas acho que pode complicar depois. Então, eu acabei já cobrindo esse exemplo, né, que, como vocês podem ver, o professor Márcio gastou alguns slides aqui explicando, porque justamente é um conceito bastante importante vocês solidificarem, né, por assim dizer. Então, acho que isso a gente pode passar. Né? Beleza, isso aqui é outro ponto interessante também. Né? Ponteiros eles podem ser utilizados, né, ou eles são utilizados também, para realizar passagem por referência a funções. Né? Então, como ele descreve aqui, né, e a gente acabou comentando no vídeo anterior, quando eu estava falando sobre a respeito de funções, né, por padrão, né, as variáveis que a gente passa por uma função, elas são passadas por valor, né, por valor. Então, isso quer dizer naquele conceito anterior que a gente cobriu, de que modificações que a gente realizar dentro da função, sobre uma variável que a gente passou, no caso x aqui, por exemplo, não vai afetar as variáveis externas, né? Ou seja, por exemplo, aqui a gente passou a e b para a função swap. Né? Dentro da swap a gente acabou trocando, né, essas variáveis, mas essa operação, esse procedimento não reflete no estado armazenado por a e b fora do escopo da função. Né? Justamente porque essa void, essa swap aqui, ela vai operar sobre cópias desses variáveis passadas por parâmetros, né? No caso x e y. Então, nesse sentido, né, a gente pode utilizar ponteiros para fazer esse efeito que a gente comentou que não acontece aqui, né? Que é realizar, nesse caso do swap, a troca dos valores armazenados aqui. Né? E como isso é possível? Né? Isso é possível porque, nesse modo, né, passando por ponteiros e a gente, né, realizando aqui essas atribuições, a gente vai estar necessariamente operando sobre o mesmo endereço de memória alocado para A e alocado para B. Né? Ao acessar esse mesmo endereço aqui fora do escopo do swap, a gente vai estar vendo o valor alterado, que no caso foi alterado aqui dentro, né, do B indo para o A e do A indo para o B. Então, nesse sentido, né, bom, nesse sentido não, mas como conclusivo, né, por que os ponteiros são muito úteis? Né? Um ponto interessante é justamente esse, né, para a gente realizar a passagem por referência e, com isso, poder não só reaproveitar endereços de memória, né? Porque, cara, nesse caso aqui a gente está falando de, uma cópia de 2 valores inteiros, que são, né, variáveis bem pequenas, a gente pode considerar, mas imagina que a gente estivesse copiando por valor um array inteiro, né, ou uma matriz inteira, ou tivesse, sei lá, copiando uma struct que a gente, bem grande, né, com vários dados que a gente definiu ali no nosso programa. Isso a gente vai cobrir no próximo vídeo, né, a respeito dessas estruturas abstratas de dados. Mas nota que, nesse caso, tem um certo critério de desempenho, uma vez que a gente vai estar evitando de copiar todo esse conteúdo de memória para uma variável temporária. Né? Então, esse é um ponto. E o outro, né, o ponto com relação ao desempenho, e o outro ponto é justamente esse de que, às vezes, é necessário e é importante que a gente realize modificações sobre o mesmo estado de endereçamento. Né? Seja futuramente dando algum spoiler aí, quando a gente estiver chamando rotinas de execução corrente, seja quando a gente tiver, né, que vão estar, né, diferentes funções ali, vão estar operando sobre a mesma região de memória, funções chamadas por threads, mas também porque há procedimentos em si, né, como comentei, que a gente realmente quer que aquilo aconteça sobre a mesma região de endereçamento. Tá? Tipo, tem motivos dos quais que a gente deseja esse tipo de comportamento. E também tem vários motivos que levam a gente a querer copiar variáveis e realizar passagem por valor. Né? Um motivo clássico é que a gente quer evitar de que aconteça problema. Né? A gente quer aquela função ali que está recebendo uma variável x, opere sobre uma cópia de x e necessariamente não altere o valor desse x sendo utilizado por outras funções, né, chamadas ali no mesmo escopo. Então, bom,
Um outro ponto interessante, né, acho que voltando então nesse caso, né, por que é interessante passar variáveis por referência, né, é que, se vocês perceberem, né, em C a gente tem uma limitação de que a gente pode retornar somente um valor por função, né? Então, no caso aqui, bom, declarou void, né, então não retorna nada, mas se a gente tiver, por exemplo, uma função de divisão, tá? E a gente quer retornar, sei lá, o resultado da divisão e algum resto, né? Em C, a gente não pode diretamente fazer isso, tipo, retornar dois valores da função, né? A gente vai dizer que a função retorna um int e a gente só vai poder retornar um valor ao final, né? Então a gente pode substituir esse int por retornar uma struct, vai ser coberto no próximo vídeo, ou a gente pode passar variáveis para escopo da função, né? Variáveis por referência a essa função. Ela realiza lá nesse exemplo, né, o caso a divisão, e salva nessas regiões de endereçamento o valor do resultado e o valor do resto, né? Nessa situação, então, o valor do resto e do resultado vão ser vistos pela a função que chamou, né? Nesse caso aqui, a gente está chamando uma função de max e mínimo, né, que descobre o valor máximo e o valor mínimo de um vetor. O vetor aqui é declarado como uma variável global, né, então ele é visto tanto pela essa função quanto pela main ou por outra função que for ser utilizada. E com isso a gente consegue descobrir, né, pode-se dizer assim, os valores de máximo e mínimo em uma única chamada à função max-min, né? Se a gente não realizasse dessa forma, né, como a gente só pode retornar um valor por função, a gente teria que ter ou uma função max que acha só um max, ou uma função min que acha só um min, ou essa função max-min que retornaria, sei lá, uma struct contendo informação dos dois, tá? Claro, há outras linguagens que permitem esse retorno duplo, né, de variáveis, mas acho que isso a gente não... Fica só a critério de curiosidade, tá? Bom, falando um pouco agora então a respeito de vetores e matrizes, né, que nada mais são do que vetores bidimensionais, ou n-dimensionais, né? Então, um vetor ele é tratado como uma coleção linear de dados, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está tratando de dados contínuos, né? Ou seja, a gente está tratando de dados consecutivos, né, numa região de memória que fazem sentido, né, nessa nossa abstração que eles serão tratados como uma única lista, né, um único conjunto de valores, né? Então, como destaca aqui, né, um pedaço contínuo de memória, né, que armazena um certo número de dados de um mesmo tipo, né? Isso também é interessante. Quer dizer, interessante não, é importante, né? Porque quando a gente declara um vetor, né, e está dizendo que, ok, a gente trata isso aqui agora como 8 elementos contínuos de um tipo inteiro, necessariamente eles têm que ser do mesmo tipo inteiro, né? Um vetor são dados do mesmo tipo, alocados de maneira contínua em memória. Bom, algo interessante aqui é que a gente pode tratar um array como o seu endereço base, né? Ou seja, o endereço do primeiro elemento contido no vetor, né? Então, quando a gente declara um array, né, no caso aqui, por exemplo, vetor do tipo inteiro de 8 posições, né, 0 a 7. Isso, vou abrir outro parênteses aqui, mas isso também é muito importante, né? Ele é indexado a partir do 0, né? Então, acho que eu vou cobrir todos esse e outros conceitos aqui em mais um exemplo, porque eu acho que fica mais claro. Então, acho que eu devia estar começando sempre com esse template. Bom, a gente declara um vetor, né, nesse caso aqui, de tamanho 8, né? Ou seja, um vetor do tipo inteiro de 8 posições, né? Esse vetor, ele vai constituir as posições indexadas, né, por 0 a 7, né? E a gente pode utilizar ele, né, ou seja, acessar / referenciar ele, né, somente pelo identificador vetor, né? Ao fazer isso, né, é a mesma coisa que a gente está, no caso, por exemplo, ao fazer isso aqui, ó, a gente vai estar utilizando, a gente vai estar referenciando a posição inicial do vetor,
né? E dessa forma, a gente está declarando aqui uma variável y do tipo inteiro, que armazena um vetor, tá? Só que aqui a gente não está declarando nenhum tamanho para esse vetor, né? Mas a gente está atribuindo a ela a posição inicial desse vetor aqui, tá? De 8 posições. Quero mostrar algo interessante para vocês, acho que talvez ser um pouco explicativo, mas vamos procurar explicar com mais calma, tá? Por exemplo, eu vou setar alguns valores aqui para esse vetor inicial, tá? Vou fazer isso. E depois eu vou printar os valores de y, tá? Claro, né? O que eu quero fazer? Não, eu posso fazer isso em for separado, mas vamos fazer aqui, ó. Quero que vocês percebam algo interessante aqui. Não, isso aqui eu quero mostrar, desculpa. Isso aqui eu quero mostrar. Eu achei... Desculpa. Eu achei irrisoriamente que eu ia conseguir simular aqui um segmentation flow aqui, tá? Mas isso não vai ser possível, tá? Então vamos fazer... Vai ser possível dessa forma aqui, na realidade. Eu achei que do outro jeito também eu conseguia. Tá. Putz. Tá, não. Aqui aconteceu um efeito interessante, né? Que também é interessante a gente comentar. Tá? Então, bom, como comentei anteriormente, né? No vetor, a gente pode representar o vetor como o endereço do primeiro elemento armazenado por ele, né? Então, quando a gente utiliza somente o identificador dele, no caso aqui vetor, a gente está referenciando, no caso, a posição 0. Né? A gente pode passar esse vetor, nota, para uma variável do tipo ponteiro para esse tipo de vetor. Né? Ou seja, aqui eu estou criando um ponteiro para inteiro y, né? Dizendo que y é um ponteiro para inteiro. Ao fazer isso, tipo, ao atribuir a y vetor, eu digo que y aponta para a primeira região desse vetor que eu aloquei e instanciei com alguns elementos. Né? Nota que dessa forma, y também é um vetor. Né? Porque o que vetor armazena é justamente o endereço do primeiro elemento, entende? Então, dessa forma, eu tenho o mesmo vetor agora sendo apontado por vetor e por y. Tá? Não quero confundir a cabeça de vocês, tá? Desculpa por talvez misturar alguns conceitos e tentar mostrar alguma coisa em um, depois mostrar outro, tá? Mas isso também é bastante interessante, né? Eu agora vou comentar o que eu tentei fazer no começo, tá? E não deu muito certo. Mas era justamente mostrar que esse vetor, né, ele está armazenado ali numa região de espaço contínuo, só que esse y, né, nessa situação, ele acaba apontando para o mesmo endereço desse cara aqui. Né? Como que a gente sabe que é o mesmo endereço? Porque ele está com os mesmos valores que a gente instanciou antes para ele, né? No caso para o vetor. Né? Então aqui a gente colocou valores de 0 a 7 nas 8 posições dele, e ao printar os valores de y a gente percebeu que tá os mesmos valores que a gente instanciou. Mas o que eu queria, né, ao instanciar um outro vetor aqui, tipo de tamanho não definido, era justamente mostrar que aquele vetor não estava instanciado para as 8 posições. Né? Então, claro,
ao instanciar aquela variável dessa maneira, né, então vou replicar aqui para um z, né, assim, o que eu estava pensando era justamente na própria maneira em que a gente define que uma função espera um vetor, né, só que esse vetor sendo de qualquer tamanho, mas do tipo inteiro, né, como ele acaba descrevendo aqui, né, um init array que espera um array do tipo um array A do tipo inteiro, né. Só que, claro, essa notação, né, ela só é válida aqui, né, quando eu estou definindo aqui os parâmetros da função initArray. Né. Nesse caso, a gente vai realizar o mesmo efeito fazendo isso aqui, por exemplo. Né. Bom, como vocês perceberam, esse vetor a gente armazena somente a primeira posição. Né. Então, a gente navegar por um vetor não iniciado, né, não declarado aqui, por exemplo, um vetor de 8 posições, é a mesma coisa que a gente navegar por 8 posições após um ponteiro que a gente iniciou, né, nesse caso o z. Então, quero dizer é que isso aqui é um erro válido. É um erro que ocorre muito comum ao tratar com ponteiros e possivelmente arrays, principalmente quando a gente estiver lidando com posições não alocadas. Né. Então, vocês vão acabar se deparando de qualquer jeito, né? Porque, sei lá, eu vou fazer o seguinte, vou fazer isso aqui, já vai dar erro. Nota. Ele não me acusa nada, né, por exemplo, nessa extensão aqui de C que eu estou utilizando. Ele não vai avisar em termos de compilação, mas ele vai dar erro. Né? Por que ele vai dar erro? Justamente porque esse z, né, nota que a gente definiu um z do tipo ponteiro para inteiro. Né? Então esse z ele é capaz de armazenar uma posição. Tá. Esse z ele pode armazenar uma posição inicial de um vetor, né, como a gente percebeu aqui antes com y. Né? Ó, y recebe o vetor. Né? Só que dessa maneira aqui agora ele só tem uma região de endereçamento alocada para ele, que no caso é capaz de armazenar um endereço. Ao tentar navegar por conteúdos desse vetor, a gente percebe que, cara, que isso dá um segmentation fault, porque não tem um vetor iniciado ali. Da mesma forma que se a gente, por exemplo, fosse por, sei lá, nesse for aqui, né, fosse por regiões a mais do que o instanciado aqui no vetor. Né. Nota que isso não é erro de compilação, mas é um erro de segmentação, porque ele só vai ser identificado durante a execução do programa. Né. Porque ao tentar, nesse caso aqui, ó, ao tentar printar o valor de y na posição 8, né, nota que não existe. Né. Eles são 8 posições, mas é de 0 a 7. Então, nesse caso, ele vai dar um segmentation fault, e nesse caso, já tentando printar o z na posição 1, ele já vai dar erro. Né. Esse e outros exemplos é que eu me refiro ao fato de vocês brincarem com ponteiros e brincarem com vetores. Tá? Eu acho que é interessante, vou reiterar isso novamente, eu acho que é interessante vocês testarem todas essas variações aqui do tipo, passarem por valor, passarem por referência, e porque é importante. É importante. Então, bom, por fim, né, vamos falar para matriz logo antes que o vídeo fique muito longo, assim, com cenários muito esdrúxulos aqui, né. Então, a matriz nada mais é, então, do que uma junção contínua de arrays. Né? Então, vou trazer um outro exemplo por fim aqui, para finalizar. Claro, né, para esses exemplos, né, enquanto eu faço aqui o clássico aqui, para esses exemplos vocês podem também, eu até recomendo, talvez vocês pausem o vídeo e, né, reflitam, tentam fazer igual, porque, né, eu acho que eu acabo indo um pouco rápido às vezes, tá? Desculpa. Mas, bom, uma matriz ela nada mais é do que uma junção de arrays, tá? Uma vez em que a gente vai estar armazenando isso em duas dimensões, né? Ou seja, do ponto de vista do programa, tá? São duas dimensões, tá? Então a gente pode imaginar ali como, sei lá, um eixo Y, um eixo Z, tá? Um plano cartesiano, por exemplo. Mas do ponto de vista do programa, né? do processo, né? do programa de execução, né? do processo, elas são regiões contínuas de memória. Né? A memória, a gente está falando de um, sei lá, de um conjunto de espaços de endereçamento, né?
linear, né, de uma dimensão. Então, nota que isso é uma abstração interessante para o programador, mas que lá por baixo dos panos é tratado da mesma forma, né? Então, a gente pode definir uma matriz, tá, de duas dimensões. Aqui a gente está dizendo, sei lá, uma matriz quadrada 2×2, né? E acessar, né, agora todo o conteúdo dessa matriz, né, alterando entre as posições I e J, né? Aqui eu vou utilizar I e J justamente porque é um caso, sei lá, é um padrão, por assim dizer, né? Mas vocês podem utilizar a nomenclatura que quiserem, X, Y, A e B. Acho que é bem comum, na realidade, usar X e Y no começo. Mas o mesmo, algo que é interessante, tá? O mesmo conceito que a gente comentou ali em arrays, ele é válido para matriz, né? Se a gente for acessar uma região a mais, né, desse espaço pré-alocado, vai dar um erro de segmentação, né? No próximo vídeo, talvez dando mais um spoiler, né, mas no próximo vídeo a gente vai ver como lidar, né, com isso utilizando a alocação dinâmica de memória, né, em que, sei lá, a gente aloca um espaço inicial e caso haja necessidade a gente aumenta, né, ou, né, justamente para não desperdiçar o uso de recursos físicos, né, desculpa. Então, nesse caso eu vou aproveitar a própria iteração, né, o próprio laço aqui para, sei lá, para printar de uma maneira bonitinha aqui o conteúdo da matriz. Opa. Aqui, deixa eu ver. Vai printar. Tá. Desculpa, que eu tô imaginando uma maneira de mostrar isso de bonitinho na saída, mas acho que é assim, é só printar a linha aqui. Bom, então aqui a gente definiu uma matriz quadrada, né, 2×2, e nota que o conteúdo da matriz a gente inicializou aqui com a primeira linha 0 e a primeira linha com o valor 1. Né? A gente fez isso justamente porque a gente está iterando no laço anterior aqui, né, indexado para o J, nas colunas. Né? Então, dessa maneira, a gente está aqui vendo na primeira linha I, né, linha 0, coluna 1. Né? Então, a gente está acessando matriz 0, 0, matriz 0, 1, depois matriz 1, 0 e matriz 1. Né? Então, nessas iterações, a gente está jogando o valor de I para essa posição da matriz. Tá? A passagem de matriz para parâmetro é sempre feita por referência. Tá? Isso quer dizer que eu vou criar uma outra função aqui na realidade. Sei lá. Mostra. Não, show. Show, por exemplo. Vamos jogar isso aqui por uma função que a gente vai mostrar a matriz. Tá? Então, a gente vai tirar isso aqui. Tá? Essa função a gente vai dizer agora que ela espera uma matriz, tipo inteiro, né? E nota que aqui a gente pode dizer, a gente deve dizer o tamanho da segunda dimensão da matriz. Tá? Então a gente vai estar dizendo que essa função ela recebe espera uma matriz, né, de qualquer tamanho com a segunda dimensão do tipo 2, né, de tamanho 2. Por que está undefined? Tá, não foi só coisa. Tá, aqui a gente não vai mostrar ela, a gente vai só iniciar, né, justamente para ali. E daí agora a gente vai chamar o show com matriz. Acho que não precisa, mas eu vou fazer isso aqui mais para vocês perceberem que a gente não está
tratando da mesma... É da mesma matriz, mas está sendo feita a passagem por referência, né? Bom, 0 e 1. Né? Bom, então essa era a maneira, né, de a gente realizar a passagem da matriz como parâmetro para outras funções. Né? A ideia inicial justamente era cobrir strings ainda nesse vídeo, tá? Mas tendo em vista aqui a duração, eu acabei vendo aqui a duração, eu optei por cortar algumas partes do vídeo que acabaram ficando muito grandes, mas eu acho que faz sentido a gente passar strings agora para o próximo vídeo, onde a gente vai cobrir strings, algumas funções interessantes ali da biblioteca padrão, alocação dinâmica e structs, tá? Isso faz bastante sentido também, porque, como eu comentei diversas vezes aqui no vídeo, né? Cara, o conteúdo de ponteiros, ele é muito importante, tá? Que vocês solidifiquem, entendam, compreendam bastante e pratiquem. Ele vai ser crucial para tornar vocês melhores programadores e também no decorrer da disciplina, tá? Porque eu acho que é um tópico que pode gerar muita confusão depois. E grande parte aí desses... Bom, vocês viram ali alguns poucos exemplos que eu fiz, eu procurei simular erro de segmentation fall, que vocês, sei lá, pelo menos é bastante comum no começo em C, né? Uma vez que você não tem um monte de segurança, por assim dizer, né, na hora de programar. E, cara, e acho que é isso, assim, reiterando mais uma vez, né, é muito importante que vocês pratiquem esses conceitos antes de avançar aí com o próximo conteúdo, né? Então, façam exercícios de ponteiros aí, procurem na internet e vejam e revejam alguns exemplos desse vídeo, né? Inúmeras vezes aí. Então, acho que é isso aí. Muito obrigado.